Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 42º encontro, trabalhar 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo de 1 a 12. Ouçamos nosso comentário. Primeira leitura, 16, de 1 a 12. Quanto à coleta em favor dos irmãos, façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. Todo primeiro dia da semana, cada um coloque de lado aquilo que conseguiu economizar. Desse modo, vocês não precisarão esperar que eu chegue para fazer a coleta. Quando eu chegar, mandarei com uma carta minha aqueles que vocês tiverem escolhidos para levar suas ofertas a Jerusalém. Se for conveniente que eu mesmo vá, eles farão a viagem comigo. Irei até vocês depois de passar pela Macedônia, pois pretendo apenas atravessar a Macedônia. Mas talvez eu fique com vocês, ou até passe o inverno, para que vocês me deem os meios de prosseguir viagem. Não quero vê-los apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar algum tempo com vocês. Vou permanecer em Éfeso até Pentecostes, pois aqui se abriu uma porta larga e cheia de perspectivas para mim. E os adversários são muitos. Quando Timóteo for encontrar vocês, cuidem que esteja sem receios no meio de vocês, pois ele trabalha como eu na obra do Senhor. Portanto, que ninguém o despreze. Deem a ele os meios de voltar em paz para junto de mim, pois eu, com os irmãos, o esperamos. Quanto ao nosso irmão Apolo, insisti que ele fosse com os irmãos visitar vocês, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá quando tiver oportunidade. Versículo 1. Quanto à coleta em favor dos irmãos, façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. Esses irmãos aqui se referem aos irmãos de Jerusalém. Paulo quer aqui dar instruções detalhadas sobre a coleta a ser realizada para a igreja de Jerusalém. Como Paulo fez junto às igrejas dos Gálatas, referindo a sua atitude de realizar estas coletas em favor da igreja-mãe de Jerusalém. Assim que a igreja do Corinto siga os mesmos passos realizados pela igreja dos Gálatas. Versículo 2. Todo primeiro dia da semana, cada um coloque de lado aquilo que conseguiu economizar. Desse modo, vocês não precisarão esperar que eu chegue para fazer a coleta. Cada fiel deve separar toda semana a quantia permitida por suas condições, de modo que antes que Paulo chegue a Corinto, a coleta já esteja concluída. O economizar tem a função de ser conscientemente preparado, a fim de que a coleta seja realizada com a chegada de Paulo. Ele quer evitar que o resultado da coleta seja obtido somente quando Paulo chegar em Corinto. Aqui temos o testemunho da coleta realizada em cada domingo. Celebrar o domingo significava já neste tempo abandonar o sábado dos judeus.
Versículo 3. Quando eu chegar, mandarei com uma carta minha aqueles que vocês tiverem escolhido para levar suas ofertas a Jerusalém. Paulo não tomará parte desta coleta. O destinatário da coleta será Jerusalém. Para enviar a coleta, Paulo fará seguir uma carta sua, mas são os membros da igreja de Corinto que devem acompanhar a coleta para certificar a sua chegada ao destino. Tudo feito com lisura e honestidade. No Concílio de Jerusalém, junto com Barnabé e Paulo, encontramos o compromisso solene dos padres em ajudar os pobres da igreja de Jerusalém, que naquela época passavam por dificuldades econômicas. Versículo 4. Se for conveniente que eu mesmo vá, farão a viagem comigo. Paulo ventila a possibilidade que ele mesmo possa ir a Jerusalém, mas acompanhado com membros da igreja de Corinto, a fim de que eles testemunhem a chegada da ajuda à igreja de Jerusalém. A coleta queria exprimir a unidade das igrejas do mundo pagão, a fim de ajudar a igreja mãe de Jerusalém. As igrejas se colocariam solidárias àquela igreja de onde saiu o anúncio do evangelho para todo o mundo. Versículo 5. Irei até vocês depois de passar pela Macedônia, pois pretendo apenas atravessar a Macedônia. Paulo relata seus planos de viagem no anúncio do Evangelho. Vemos este plano ser retratado no livro dos Atos, capítulo 19, versículo 22 a 23. Que os coríntios, uma igreja jovem, eles não devem ficar só naquilo que receberam, mas que eles se abram aos planos de Paulo na propagação da palavra de Deus e na fundação de novas igrejas e na solidariedade com as igrejas que padeciam necessidade. Jerusalém, nessa época, passava por um grande problema de fome. A vida de Paulo é uma constante missão. O evangelho deve ser pregado aos pagãos e, por isso, deve ter a compreensão e ajuda das igrejas que ele fundou. Versículo 6. Mas talvez eu fique com vocês ou até passe o inverno, para que vocês me deem os meios para prosseguir viagem. Os cristãos ajudavam na propagação do evangelho, dando condições para que o apóstolo continue sua missão com a ajuda deles, arrumando meios necessários que ele precisava para continuar o anúncio do evangelho no mundo pagão. Então, as comunidades participavam da missão de Paulo. A passagem para Macedônia deveria ser realizada a fim de que Paulo pudesse chegar às igrejas de Tessalônica e Filipos. Versículo 7. Não quero vê-los apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar algum tempo com vocês. O plano de Paulo era de ir a Corinto e permanecer com eles por um certo tempo. Embora Paulo faça seus planos, vemos que Deus também faz os seus. Paulo deve estar à disposição da vontade divina na propagação do Evangelho. Versículo 8. Vou permanecer em Éfeso até Pentecostes.
Paulo, na realidade, ficou em Éfeso por 2 anos e meio consecutivos, até que o levante desencadeado pelo ourives Demétrio, que quase, esse levante lhe custou a vida, colocando fim assim às atividades de Paulo. Paulo irá visitar Corinto, mas sempre com atraso. Corinto continuará a ser o centro da missão até que fosse substituída por Roma. Versículo 9. Pois aqui se abriu uma porta larga e cheia de perspectivas para mim, e os adversários são muitos. Apesar das dificuldades causadas pelos adversários de Paulo, a que se refere esse texto, o campo de ação que se abre para Paulo é vasto e promissor. Paulo enfrentou adversários dentro da própria igreja, que dificultavam seu trabalho de evangelização. Mas mesmo assim, ele via novas perspectivas, visto que as dificuldades abriam para ele novos caminhos, desafios, a fim de serem realizados. Paulo, nesses versículos, nos diz que para a realização de seu projeto evangelizador, ele precisaria do apoio das comunidades, inclusive também dos coríntios. Mas ele não pede dinheiro propriamente dito, pois ele já sabia disto, que não queria ser um peso para a igreja de Corinto. Capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. Mas se refere a outros meios, a fim de que ele possa completar a viagem, e que sua estadia em Corinto seria uma visita, ainda que prolongada. Versículo 10. Quando Timóteo for encontrar vocês, cuidem que esteja sem receios no meio de vocês, pois ele trabalha, como eu, na obra do Senhor. O envio de Timóteo foi indicado à igreja de Corinto no capítulo da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17. Timóteo era jovem, exercia sua atividade colaborando com Paulo numa época tão tensa. Se os coríntios lhe causassem dificuldades, ele poderia perder a coragem. A igreja de Corinto deveria acolhê-lo, incentivá-lo na obra do Senhor. A obra do Senhor é a obra de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 20. E a obra do Senhor é a igreja. Como nós vemos, a igreja que é a lavoura de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Nesta obra, os seres humanos são colaboradores de Deus. Obra que não é realizada só pelos apóstolos, mas também pelos seus colaboradores e pelos cristãos. A obra do Senhor é a obra em prol da causa do Senhor, o Evangelho, e a obra do próprio Senhor. Versículo 11. Portanto, que ninguém o despreze. Tenha ele os meios de voltar em paz para junto de mim, pois eu, com os irmãos, o esperamos. Timóteo era um estimado colaborador de São Paulo. Ele vai chegar em Corinto somente depois que a igreja receber a carta que foi levada por outros portadores. Assim, a igreja de Corinto deveria preparar-lhe uma boa acolhida, que eles não desprezassem Timóteo. Ele merece respeito. E que, terminada a missão de Timóteo em Corinto, que ele pudesse retornar a Éfeso, onde seria esperado pelos apóstolos e pela igreja efesina, a comunidade dos fiéis, que moram em Éfeso, chamado Irmãos na Fé. Versículo 12. Quanto ao nosso irmão Apolo, insisti que ele fosse com os irmãos visitar vocês, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá quando tiver oportunidade. A igreja de Corinto havia feito um pedido a fim de ter junto dele, da igreja de Corinto, novamente, Apolo, que no momento
em que Paulo escreve a carta, se encontrava em Éfeso, junto dele. Então, houve um pedido da igreja de Corinto. Esse pedido era que Apolo fosse novamente estar com eles. Paulo então diz, olha, ele, está em Éfeso, mas ele não acha conveniente ir agora encontrar com a igreja de Corinto. Mas o próprio Apolo se recusou ir com Timóteo para Corinto, apesar da insistência de Paulo para que fosse. Não era o momento, segundo o parecer de Apolo, para que ele possa ir a Corinto. Houve a recusa no momento do próprio Apolo, como era o desejo da igreja de Corinto, visto que em Corinto, Apolo, o alexandrino, era muito estimado. Então esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.